Todo mundo aí, gente? Como é que vocês estão? As recomendações são as mesmas, gravando, falando com vocês, olhando para cá, tá? Pois é, a gente tem que agradecer muito a doutora Cláudia, a nossa farmacêutica aí que abrilhantou essa live aí sobre câncer de próstata, estágio de 1 a 4. Nossa, ela deu um show nas medicações, né? E é claro, né, gente, o doutor Fernando Pacheco, urologista e proctologista, nosso parceiro de um bom tempo, que tá com a gente, né? Pois é, muito obrigada, quero agradecer a vocês. Muito obrigada, doutora Cláudia e o doutor Fernando Pacheco, por deixar essa palestra magnífica, maravilhosa, de um jeito muito especial, da qual as pessoas entenderam toda a definição, né? Tudo que foi proposto, né? Foi colocado para vocês aí de uma maneira mais tranquila, mais fácil de entender. E agora a gente vai fazer a nossa resenha também, para aqueles que não puderam participar da palestra do dia 19, né? E para a comunidade, né? Para a comunidade saber um pouco mais sobre o que é o câncer de próstata. Nós falamos, né, gente? Foi na segunda-feira? Foi na segunda? Foi na segunda, né? Dia 17, foi segunda-feira, né? Nós falamos muito sobre as crenças limitantes, né? Tá tudo lá, tá tudo postado lá no site da Mundblue, nas redes sociais, LinkedIn, Face, tá tudo postado lá para quem tiver curiosidade lá, ver as questões, o que a gente falou sobre isso, né? As crenças limitantes dos homens, essa questão cultural aí, que infelizmente deixam esses homens muito despreparados para com a saúde deles, né? E querendo ou não, essas crenças limitantes sequestram a família inteira, porque a família inteira sofre quando eles não cuidam da saúde, né? Quando eles vão procurar, a coisa já tá feia. E para se livrar aí de um câncer de próstata que já tá bem avançado, fica bem mais difícil, né? Então, gente, a gente vai falar então sobre o câncer de próstata estágio de 1 a 4. A nossa resenha. Alguma dúvida, gente? Não? Tá tudo bem? Podemos começar? Obrigada por vocês estarem aqui. Viu? Essa resenha é extremamente importante, né? A comunidade merece bons assuntos, né? Ter esse conhecimento. É claro que eles precisam ver o vídeo. Se eles não assistirem, eles não vão ter tanto conhecimento assim. Apesar que tem outros caminhos, né? Que eles podem também procurar. O importante é vocês procurarem, tá bom? Boas informações e correr atrás mesmo aí, para não ficar tão distante da realidade, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar, gente, de uma forma bem mais simples. A gente vai falar um pouquinho sobre o estadiamento da doença, né? Câncer de próstata, estágio de 1 a 4, e também falando das medicações, tá bom? Mas assim, o estadiamento do câncer de próstata, ele usa um sistema chamado TN de nada e M de mamãe, que é tumor, linfonodos e metástase, né? E ele geralmente é simplificado em 4 estágios principais. A localizada, que é o estágio de 1 a 2, localmente avançada, ou avançado, que é o estágio 3, nós vamos falar o que é localmente avançado, né? Que é o tumor que cresceu fora já da próstata, do órgão, né? Em que começou ali, naquela região da próstata, mas ele ainda não se espalhou para as partes distantes do corpo. E a metástase, que é a 4, né? Que são as medições utilizadas que variam aí amplamente dependendo do estágio da doença. A metástase, né? Que é a metástase metastático, que a gente fala também, é o câncer que já se alastrou
para o corpo inteiro. Então, o que é o estadiamento? O estadiamento, ele é o processo para classificar a extensão de uma doença, né? Como um câncer de próstata, né? Que vai determinar a sua localização, tamanho e se houve a disseminação, se houve o crescimento desse câncer para outras partes do corpo, que a gente chama de metástase, tá bom? Então, estadiamento é isso, tá? Viu que não é tão difícil? É uma classificação para saber como o câncer aí, como determina a localização desse câncer, o tamanho, se ele cresceu para outros órgãos. Este é o estadiamento da doença, tá? De qualquer doença, principalmente do câncer, é mais falado dentro do câncer, seja ele qual for, tá? Mas os estágios do câncer de próstata, né? Esse estadiamento, o sistema de estadiamento mais comum, ele classifica essa progressão do câncer da seguinte forma: o estágio 1, tá? O tumor, ele tá lá na próstata, ele é pequenininho e está confinado a essa glândula. Essa glândula frequentemente, e ela é frequentemente descoberta inicialmente, ela está no início. Durante cirurgia para uma hiperplasia prostática benigna ou biópsia. Então, durante uma cirurgia da hiperplasia prostática benigna, pode acontecer de aparecer o câncer de próstata ali, né? Ou através de uma biópsia, porque quando se faz a cirurgia para essa hiperplasia prostática benigna, quando está muito grande essa próstata, eles mandam um fragmento para a biópsia. E pode acontecer o aparecimento deste câncer? Pode, tá? Nesse estágio 1, ele não é palpável ao toque retal, ou ele não é visível em exames de imagem, né? Como a ressonância magnética, por exemplo, tá bom? Tá. O estágio 2, o câncer, ele ainda está restrito lá na próstata, ele está lá. Mas já é detectável pelos exames, pelo toque retal ou exames de imagem, tá? Ele vai possuir características de maior risco, como um PSA mais elevado ou uma pontuação de Gleason mais alta. É uma classificação que eles usam para dizer o tamanho dessa próstata, a elevação dessa pontuação dele aí, né? A gente não vai falar muito sobre essa pontuação de Gleason, tá? Mas é uma pontuação que ela é extremamente essencial para dizer se esse câncer está mais elevado ou não, maior ou menor, tá bom? Então, o estágio 2, ele é perceptível, tá? O PSA vai estar muito mais elevado, ele vai ser detectado no toque retal e vai aparecer na imagem. Tudo bem até aí? Beleza? O estágio 3. O tumor, ele é localmente avançado. Ele se estendeu além da cápsula prostática e ele pode ter assim invadido a vesícula seminais e os tecidos vizinhos ali perto, mas ainda ele não atingiu os linfonodos distantes ou outros órgãos, tá? Então, o estágio 3, ele se estende além da próstata, mas ele não atingiu as outras estruturas adjacentes, tá? Mas ele pode sim ter invadido as vesículas seminais, a parte pélvica, bexiga, as vesículas seminais, né? Mas não atingiu os linfonodos que estão distantes e outros órgãos. Mas ali, os tecidos vizinhos da pelve ali pode ter atingido. É o que a gente chama de estágio 3. Se pegou toda essa região da pelve, é o estágio 3. E o estágio 4? O estágio 4. Aí, gente, o câncer já se espalhou para órgãos vizinhos, como uretra, bexiga e toda a musculatura pélvica também. Tá? Só que como ele foi para outros órgãos distantes ali da próstata, da bexiga, a gente diz que está no estágio 4,
tá bom? Aí já pegou linfonodos, os linfonodos mais distantes, já está nos ossos, né? Que vai aí caracterizar como metástase. Não, enquanto tá ali na bexiga, enquanto ele pega a vesícula seminal, os tecidos vizinhos ali da pelve, ele ainda não se espalhou para os órgãos mais distantes, para os linfonodos, ele está no estágio 3, ainda não houve metástase. Metástase é quando o câncer desloca para órgãos mais distantes e pega os linfonodos bem mais distantes. Aí é o estágio 4, que é com metástase. Alguma dúvida? Beleza? Então, o estágio 4 é quando tem metástase. O estágio 3 é quando apenas o câncer, ele sai um pouco ali da estrutura prostática, da glândula, e ele alcança ali só aquela região ali da pelve, né? Ele pega um pouco as vesículas seminais e os tecidos vizinhos ali. Esse é o estágio 3, tá? O estágio 2, ele já é visível no toque retal e o PSA vai ficar bem mais elevado, tá? E ele vai ter uma pontuação aí de Gleason, que vai ser uma pontuação um pouco mais alta. Nós não vamos falar sobre essa pontuação, tá bom? O estágio 1, o câncer, ele não é detectável, não é visto em exame nenhum, não é visto em toque, ele pode ser descoberto assim, por acaso, numa cirurgia da hiperplasia prostática benigna, né? Porque o médico, ele vai raspar ali para mandar para biópsia. E na biópsia, num susto, aparece o câncer de próstata. Esse é o estágio 1, tá bom, gente? Tá. O tratamento desses estágios vai depender demais das condições de saúde deste paciente, tá? A gente vai falar do câncer localizado, que é o estágio 1 e o estágio 2, tá bom? Esse tratamento, ele é focado na área local, ali, local da próstata, ali. Tá bom? E em muitos casos, nenhuma medicação sistêmica é necessária inicialmente. No início, não é necessária nenhuma medicação sistêmica, né? E quais são essas principais opções de tratamento no estágio 1 e no estágio 2? A vigilância ativa, que é o acompanhamento regular, sem tratamento imediato, para tumores de baixo risco. A cirurgia, que é a prostatectomia radical, que é a remoção cirúrgica da próstata, que ela pode ser tirada ali. Lembra que no estágio 2, que ela é detectável no toque retal? Pois é. A radioterapia, né, que é o uso da radiação para destruir as células cancerígenas, que pode ser externa, que pode ser uma radiação externa, ou bracterapia. Nós não vamos falar sobre a bracterapia, nós estamos falando basicamente sobre outras questões, outros tratamentos, tá bom? É claro que a quimioterapia entra aí, tá bom? A bracterapia também é uma radiação, tá? As terapias focais. Quais são essas terapias focais? A crioterapia, a HIFU, que é a ultrassom focada de alta intensidade, né? E esse tratamento, gente, ele é menos comum no tratamento padrão de câncer de próstata, tá? Ele não é comum, não, tá? É muito raro estar utilizando isso aí, tá bom? E o câncer localmente avançado ou metastático, que é o estágio 3 e o estágio 4, tá? Nesses estágios, o tratamento sistêmico, ele é muito comum. Aí já entra aí, né? O tratamento sistêmico. E ele muitas vezes tem uma combinação com tratamentos locais ou para alívio de sintomas, tá bom? Que aí vai entrar a terapia hormonal, que é o bloqueio androgênico, né? A testosterona, o que é isso? É a testosterona que vai estimular. A terapia hormonal, que é o bloqueio androgênico, ADT. O que é essa terapia hormonal? Essa terapia,
é o seguinte, a testosterona é que estimula o crescimento do câncer de próstata, tá? Esse hormônio aí que vai estimular o crescimento desse câncer. A terapia hormonal, ela visa bloquear ou reduzir a produção desta testosterona, tá bom? A terapia hormonal é para isso, tá? Para bloquear ou reduzir a produção de testosterona, beleza? Tá, e os injetáveis, que são as injeções, né? Zoladex, que é conhecida também como gozerelina, Lupron, que é o Leuprolida, Eligard, que a gente vai falar um pouco dele depois, que é o Firmagon, o Eligard, ponto. Depois vem o Firmagon, que é o Degarelix. Não se preocupem se vocês não conseguem pronunciar os nomes dessas medicações. Nós falamos isso lá no Outubro Rosa, dessa dificuldade de pronunciar e por que os nomes são tão difíceis, né? Entra lá no site, nas redes sociais, já mandei aí para o grupo das empresas clientes, no site das empresas clientes, tem tudo, tá tudo lá, tá bom? Só vocês procurarem o porquê dessa dificuldade, tá? E é claro, antiandrogênios, que é da nova geração, que são os orais, né? Que é o abiraterona, o zítica, exalutamida, que é o Xitandi, apalutamida, que é o Erleada. Gente, é o Elearda que nós vamos conversar sobre ele, tá? Eu tinha dito que seria o Eligard, não é o Ligard não, tá? É o Elearda. Elearda. É muito difícil, gente. O darolutamida, que é o Nebequar, uma coisa assim. É um nome muito difícil, eu não consigo pronunciar direito aqui não. Mas essas são as medicações usadas, tá bom? São as medicações usadas nos estágios 3 e 4, tá? A quimioterapia, gente, geralmente ela é reservada para casos assim que a doença progride após a terapia hormonal. O câncer de próstata ele fica resistente à castração. Quando o hormônio está ali para tirar totalmente a testosterona, a gente fala que está fazendo uma castração, tá? Porque a testosterona é que vai fazer o câncer de próstata crescer. Mas quando essa terapia hormonal ela não funciona, a quimioterapia entra, tá? Então, assim, e em casos de doença com metástase, em caso de pacientes que já estão com metástase de alto volume, no início do tratamento, quando descobre ele já está com metástase, as medicações ali da quimioterapia será a docetaxel, que é o Taxotere, e o cabazitaxel, o Gevitana, tá? Lembrando que vocês não têm obrigação em pronunciar e falar esses nomes, ninguém tem. O médico, o médico oncologista, ele fala muito tranquilamente, porque ele está mexendo com isso todos os dias, isso é prática, tá? E é claro, outras terapias aí para o estágio 3 e 4, né? Que é a radioterapia para metástase óssea, né? E para o controle da dor e a prevenção de fraturas. Porque se o câncer atingiu os ossos vão ficar muito frágeis, né? E o controle da dor, né, gente? Porque a dor, ela realmente, além de ser inevitável, é uma dor que é muito forte, tá? Olha, mas assim, a terapia com a Detraxtan, de Lutetium 177, que é Vipivotib, PSMA, o Pluvicto, ele é um novo medicamento teranóstico para o câncer de próstata
metastático, que está muito avançado. O paciente que já tem esse câncer muito avançado. O que é isso? O que é essa terapia aí, né? 171, né? Ele é um tipo, gente, de radiação que tem como alvo específico uma molécula lá na superfície da célula do câncer de próstata, que é chamada de PSMA, tá? Essa molécula que está lá nas células do câncer de próstata, ela será diminuída através dessa terapia com tetraxtano de lutatium 171, né? E o Pluvicto, que também é um medicamento aí que vai diminuir essa superfície, essa molécula que se encontra na superfície do câncer de próstata, que tem o nome aí de PSMA, né? Que foi conduzido também para o nome da própria medicação, né? Tá. O PSMA, o lutécio 177, ele é um tratamento de medicina nuclear e ele é bem mais recente, tá? E avançado para casos que estão com metástase especificamente, tá? É uma terapia direcionada, que a gente chama de teranóstico, para tratar o câncer de próstata com metástase, né? Que também está resistente à castração. O tratamento hormonal, quando não funciona, tem que entrar com todas essas medicações aí, com todo esse tratamento aí, para impedir que essa molécula específica que está na superfície das células do câncer de próstata cresça mais. A pessoa já está sofrendo tanto, né? Então a gente torce para que essa... Tem funcionado, tá? Muitos pacientes, muitos homens com câncer de próstata em fase metastático também, ou na fase 3, porque a gente está falando do estágio 3 e 4, né, consegue ter uma qualidade de vida melhor com esse tratamento, tá bom? E o alvo, o que é o PSMA, gente? É o antígeno da membrana específica da próstata, nós falamos isso, né? E ela é uma proteína que se encontra em grande quantidade na superfície das células do câncer de próstata, tá? O PSMA. E o medicamento? Vamos falar do medicamento. O lutécio 177 é um radioisótopo, que é ligado a uma molécula que age como um míssil guiado, né? Ele vai se ligar especificamente nessa PSMA, tá? Ele é um tratamento da medicina nuclear mais recente. Estou repetindo só para vocês guardarem mais, tá? Mais recente e avançado para casos metastáticos que são mais específicos. É uma terapia direcionada para tratar o câncer de próstata que está com metástase, que também está resistente à castração, tá bom? Geralmente em pacientes que não respondem bem à quimioterapia, não vai responder bem à quimioterapia e nem à terapia hormonal. E a ação, gente? E a ação dessa medicação? Quando essa medicação é injetada, o composto vai viajar pelo corpo inteiro e vai fixar nas células tumorais e vai emitir uma radiação beta, tá? E vai destruir o DNA das células cancerígenas. Essa medicação lutécio 177 faz isso. Ela está no Sistema Único de Saúde? Não sei. Nas instituições oncológicas privadas, sim. Tá? Tudo bem? Então, os pacientes com esse novo tratamento, eles têm uma qualidade de vida melhor. Eles conseguem manter a qualidade de vida e a diminuição deste câncer que está com metástase aí, que está em outros órgãos já, tá bom? Só que ele tem efeitos. Ele tem os efeitos colaterais, ele tem esses efeitos. E quais são
Os efeitos mais comuns aí é o cansaço, alteração no paladar, náuseas e vômitos, né? Secura na boca e nos olhos, perda de apetite, dificuldade para engolir e alterações no hábito intestinais. Nada é 100%, né? Sempre tem uma coisinha ali que melhora, mas atrapalha de um lado, né? E as considerações importantes que a gente também tem que fazer? Qual que é a avaliação prévia para tratar todos os estágios, né? Principalmente quando já está no estágio 3 e 4. O exame de PET scan, gente, o exame de PET scan é a junção que é o PET/CT. O PET scan aí, que é a junção de dois exames de imagem. Quais são? Tomografia por emissão de pósitrons, que é a PET, que vai avaliar o metabolismo celular, e a tomografia computadorizada, que vai fornecer as imagens anatômicas detalhadas aí para o médico. E esse exame, ele é muito essencial para confirmar a presença desse antígeno PSMA, um antígeno de membrana específica da próstata, nos tumores, antes de iniciar o tratamento. Então, fazer essa avaliação prévia com esses exames de imagem é que vai confirmar a presença do antígeno de membrana específico da próstata, tá bom? Esse antígeno aí que fica no câncer de próstata, no tumor, que é o PSMA. Primeiro tem que fazer essa avaliação aí, muito importante para começar o tratamento, com o lutécio 177, tá bom? Para começar esse tratamento, tá? Então, assim, o monitoramento tem que ser monitorado. É importante demais realizar os exames de sangue para monitorar a contagem dessas células sanguíneas e a função renal, principalmente, tá? Pois o tratamento pode ter efeito sobre essas questões, sobre as células sanguíneas e a função renal. Então, sempre realizar o exame de sangue quando o paciente já começa a fazer o tratamento aí, tá bom? E as doses frequentes, gente? O tratamento geralmente ele consiste assim, em cerca de 4 aplicações, com intervalo de no mínimo 4 semanas entre elas. O trem é forte, tá? É um tratamento bem forte. E a segurança? A gente tem que falar da segurança, né? Gente, o paciente ele tem que seguir as precauções padrão de segurança contra a radiação devido à natureza radioativa do tratamento, e não é só o paciente não, tá? O profissional da área da saúde, da radiologia também tem que se manter muito bem protegido, porque é uma radiação, né? Tá bom? Mas a escolha exata do tratamento e das medicações, ela é individualizada e deve ser discutida com o médico urologista ou com o oncologista, tá? Então, assim, é um tratamento que você tem que ter bastante atenção, tá? O médico vai avaliar todas as funções, tudo o que está acontecendo. Se der problema nas células sanguíneas e na função renal por causa desse tratamento, o paciente não faz o tratamento até ele melhorar a contagem, né? A contagem das células sanguíneas e a função renal dele. Tem que melhorar para dar continuidade ao tratamento. Senão não faz, não pode. Tá bom? Bom, a medicação. Vamos falar um pouquinho da erleada, a apalutamida. A apalutamida erleada, gente, é um tipo de terapia hormonal. Ela é uma terapia hormonal e é um inibidor seletivo do receptor de androgênio, tá? O câncer de próstata, geralmente, ele precisa do hormônio testosterona para crescer. O câncer de próstata precisa. Mas a pessoa com câncer de próstata, ela precisa ser castrada. É por isso que o tratamento hormonal, ele é iniciado, tá? A apalutamida, ela vai atuar bloqueando o efeito da testosterona nas células cancerígenas
que vai impedir a ligação do hormônio ao receptor de androgênio, que é a sua entrada no núcleo da célula, e a transcrição mediada por esse receptor da androgênio, né? Por esse receptor, o que vai diminuir muito a proliferação e o aumento da morte das células tumorais, tá? Vai diminuir a proliferação e vai aumentar, tá? Eu falei errado, vai diminuir a proliferação e vai aumentar a morte das células tumorais, né? É uma medicação jovem aí no mercado, tá? Ela é indicada com combinação com outras terapias, como terapia de privação androgênica, que é a castração medicamentosa ou cirúrgica, tá? Para o tratamento dos pacientes com câncer de próstata não metastático, que não se espalhou para outras partes do corpo, que está resistente à castração, quando o câncer não responde a tratamentos que reduzem os níveis de testosteronas, e quando o câncer de próstata com metástase, que se espalhou, também é sensível à castração, tá bom? Não consegue realizar a castração. Então, essa medicação eleada, a palutamida, ela é usada também, é nova aí no mercado. E a gente tem que falar das informações que são importantes, porque ela é administrada por via oral, na forma de comprimido de 60 mg. A dose usual para adultos é de 240, que são 4 comprimidos de 60 mg, tá? E é tomado aí uma vez ao dia, podendo ser tomado com ou sem alimentos. Mas tem a supervisão médica, sempre. Tá bom? Dúvidas, também conversa com o farmacêutico oncológico, tá? Ele pode tirar todas as suas dúvidas durante esse tratamento aí, tá? Na supervisão médica, o tratamento deve ser iniciado e supervisionado por esse médico que é especialista, né? Com experiência no tratamento do câncer de próstata. Ele tem que ter essa experiência, ele tem que ser um oncologista. Por quê, gente? Porque essa medicação ela tem alguns critérios, igual assim, pessoas que têm convulsões, por exemplo, problemas de epilepsia, outras coisas que podem dar confusão, esse medicamento ele não é recomendado para pacientes com históricos de convulsão, né? E se ocorrerem convulsões durante o tratamento, ele deve ser descontinuado permanentemente, o paciente tem que parar de tomar, tá bom? E os efeitos colaterais aí? Nada é 100%, né? Melhora de um lado, mas piora do outro. Tem os efeitos colaterais, que é a erupção cutânea, a coceira, o prurido, né? Prurido, a fratura. Que fratura? Senão, a fratura óssea pode acontecer, né? Principalmente no estágio 4, porque o câncer, nós estamos falando do tratamento de 3, do estágio 3 a 4, tá, gente? Beleza? Tá? Essa fratura aí, né? A artralgia, que é dor nas articulações, a hipertensão, tá bom? Que é a pressão alta, fadiga, queda de cabelo. É uma medicação quimioterápica, né? Não deixa de ser. E é importante, gente, contactar toda a equipe multiprofissional imediatamente se notar febre, sintomas gripais com erupção cutânea, porque a reação cutânea grave, ela pode ocorrer, tá? A cobertura também, o tratamento, ela pode ser viabilizada, assim, por meio de planos de saúde pelo SUS, o que pode ser uma alternativa mais acessível para o paciente. Ele pode conseguir essa medicação aí pelo SUS, né? Pode sim conseguir. Então, gente, são considerações muito, mas muito importante que todo paciente com câncer de próstata precisa saber. É importante você que tem câncer de próstata, passem isso para frente. Ele precisa saber
qual é o tratamento, as medicações que ele toma, o tipo de tratamento que ele está fazendo, qual o estágio da doença que ele está. Porque a depender do estágio, o estágio 4, é um estágio muito preocupante, é um estágio que pode sim levar à morte, tá? É um estágio que mata, sim, a possibilidade de cura, ela é muito pouca, pouquíssima, e a gente tem que entender que todo câncer no início tem cura, tá bom? E a gente também, é importante a gente entender que a castração, que é a diminuição, a retirada da testosterona, vai fazer um grande diferencial. Mas quando o paciente não está propício a isso, quando esse tratamento hormonal e a quimioterapia não funciona, ele tem que passar por todos esses outros tratamentos para impedir o crescimento do câncer de próstata e assim ele ter uma qualidade de vida bem melhor. É isso, gente, a nossa resenha está pronta. É claro que na palestra com a doutora Cláudia e o Fernando Pacheco, nosso urologista e proctologista, foi falado muito mais, foi maravilhoso. Vocês aprenderam um pouco sobre o câncer de próstata, as medicações e o estágio de 1 a 4. Muito bom, né? É importante, tá, gente? Homens, não deixem a sua crença limitante, o seu medo, impedir você de fazer um tratamento adequado, tá? Eu disse num vídeo aí que o câncer de próstata é um câncer familiar. Por quê? Porque quando o homem não tem a responsabilidade de fazer um tratamento, de fazer a prevenção, e ele se encontra com câncer de próstata, e muitas vezes esse homem, ele chega no estágio 3, ele já está no estágio 3 aí, em sua grande maioria, quando descobre, ele leva a família toda junto. Não é interessante fazer isso. Então, cuide para você ficar bem para sua namorada, para sua esposa, para sua família, para que sua família também não sofra. Eu particularmente, quando eu vejo que o homem não está fazendo nada pela saúde dele, ele não está nem aí porque ele está se achando o super-homem, que não vai acontecer com ele, ele tem medo de fazer um exame, não quer fazer um exame, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer tomar a terapia hormonal para diminuir. Ele está, assim, diminuindo os dias dele aqui, né? E o sofrimento vai aí pegar a família inteira. Quem vai pagar o pato junto com ele é a esposa. Os filhos. Você acha isso justo? Eu sei que desde que o mundo é mundo, a vida não é justa. Mas é uma sacanagem. Vamos deixar de ser egoísta, porque suas crenças limitantes deixam você muito egoísta, tá bom? Cuide de você, egoísta com você e com a sua família. Homens, cuide da saúde de vocês, cuide da saúde da próstata de vocês. Vai lá fazer um exame de PSA, tá? E a depender do histórico, a depender de tudo, o médico urologista vai conversar com você, vai tirar todas as suas dúvidas, ele vai fazer toda a avaliação, tá bom? Com você, não precisa se preocupar, o importante é se prevenir. Todo câncer no início tem cura, mas quando ele não está no início, as coisas começam a ficar muito preocupantes. Obrigada, gente! Amanhã, até segunda-feira, eu envio o certificado para todo mundo, tá bom? Então tá. Beijos. De tarde eu estou na Mundi Blue. Vai lá tomar um café comigo, tá bom? Tô indo para lá. Gente, obrigada! Câncer de próstata, estágio de 1 a 4, suas medicações aí que nós falamos tanto. Obrigada a todos vocês pela participação dessa campanha de 2025. Medicações, substâncias de controle, alívio, cura e possível cura. Foi maravilhoso. Tudo de bom para vocês, viu, gente? A gente se vê. Tchau! Tudo de bom. Encerramento semana que vem, tá? Semana que vem a gente está encerrando a nossa campanha, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Obrigada, gente. Silânia, Mundi Blue, práticas avançadas em saúde no trabalho e do trabalhador, porque Mundi Blue são todos os profissionais.
Beijo, obrigada. Tchau, tchau.